Estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho, e estamos respondendo perguntas sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Pastor, nós já estudamos sobre o arrebatamento da igreja, estudamos sobre o período chamado a Grande Tribulação, sobre o tribunal de Cristo, e agora nós vamos entrar no julgamento das nações. Temos antes de uma pergunta. Nós sabemos que Israel atualmente não considera Jesus Cristo como o Messias enviado. Eles estão ainda aguardando um Messias. Mas existe alguma profecia bíblica que no futuro vai haver uma reconciliação de Israel com Jesus? Haverá essa grande reconciliação, conforme o que o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no seu capítulo 11, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, falam sobre Israel. Eu queria que o irmão pudesse ler Romanos capítulo 11, verso 1, o que Paulo dá o seu próprio testemunho a respeito dessa reconciliação, porque, em primeiro lugar, ele, como um grande defensor da religião judaica, da teologia judaica, ele teve essa reconciliação com Cristo. Isso está no verso 1 do capítulo 11. Romanos capítulo 11 fala sobre o futuro de Israel, né? Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então aqui o próprio apóstolo Paulo, ele vai dar o seu exemplo. Depois ele vai dar o exemplo de Elias, o exemplo dos profetas, ele vai dar o exemplo de Davi, e no verso 15 ele continua a falar sobre essa reconciliação. Então, vamos ler também o verso 15. Romanos capítulo 11, versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da promessa que Deus tinha para com Abraão, Isaque e Jacó. E Israel, ele é considerado como uma oliveira. E agora nós estamos na plenitude dos gentios. Nós somos como um zambujeiro, uma oliveira brava, que fomos enxertados no lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Mas, um dia, quando chegar o que a Bíblia fala da plenitude dos gentios, Deus estará tratando com Israel. Gostaria que o irmão lesse também os versos 25 e 26. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó
as impiedades. Posso ler também o versículo 27, pastor, 28? E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então é muito claro aqui, né? Dizendo que Deus tem um futuro para Israel depois do período da chamada Grande Tribulação. Haverá então esta reconciliação, né? Essa reconciliação, nós podemos utilizar a simbologia que será semelhante à de José, filho escolhido de Jacó, com os seus irmãos, quando na fome que aconteceu no Egito, José estava numa condição superior, como um governador do Egito, e os seus irmãos foram buscar recursos para amenizar a fome e tiveram este encontro, que é relatado lá em Gênesis capítulo 45, quando eles novamente tiveram oportunidade de se aproximar de José, ficaram com medo de que José poderia ter um espírito vingativo, mas houve ali, por parte de José, uma figura do Senhor Jesus Cristo, uma figura que mostra a reconciliação de José com seus irmãos. E assim também acontecerá com Israel. Após a grande tribulação, a terrível batalha do Armagedom, o Senhor Jesus Cristo reunirá as nações para entrar com elas em juízo. Então isso já foi também no próprio Antigo Testamento. O irmão poderia ler Joel, capítulo 3, o que fala esse profeta tendo uma visão do segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Joel, capítulo 3, no seu verso 2, ele fala a respeito de congregar todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. O Joel capítulo 3, vou ler também o 1 e o 2. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo-a a minha terra. Então, haverá então um julgamento das nações, né, pastor? O irmão também poderia ler os versos 12 e 14. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então aqui é bem claro, vemos a convocação do Senhor Jesus Cristo às nações, que são nações vivas, na pessoa de seus representantes oficiais, a comparecerem a este vale de Josafá, para serem julgadas por ele. Então, pastor, nós temos que verificar aqui, pela Bíblia, né, que esse julgamento que vai ocorrer após a batalha do Armagedom, conforme o pastor falou, Israel vai, no final da grande tribulação, vai reconhecer que Jesus era realmente o Messias e que o anticristo era o falso Cristo, né?
clama por socorro, o Senhor então vem em socorro de Israel com a sua igreja, acontece a batalha do Armagedon, então haverá um julgamento das nações, né? Então é importante que esse julgamento é de nações e não de indivíduos, né? Então as nações serão julgadas ali. Pastor, nesse julgamento das nações que vai acontecer nesse vale, né, que nós lemos aqui de Josafá, quem será ali julgado? Todas as nações, especialmente as que se levantarem contra Israel, que estarão lideradas pelo anticristo. Então nós encontramos, especialmente no livro de Zacarias, capítulo 12, verso 3, o profeta Zacarias falando desse dia, em que haverá essas nações, uma peleja contra Jerusalém. Então, Zacarias, capítulo 12, verso 3. 12, versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações. Nós também encontramos em Mateus, pastor, capítulo 25, vou ler aqui, ó. Mateus, capítulo 25, 32, onde fala sobre esse julgamento das nações, né? Mateus 25, do versículo 31 ao diante, fala sobre isso que o pastor está falando, o julgamento das nações. E é muito claro aqui no versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e das ovelhas. Então, todas as nações serão reunidas diante do Senhor para serem julgadas, né? Então esse julgamento, ele ocorrerá depois que o anticristo for vencido pelo Senhor Jesus Cristo. E ali ele vai assentar-se no seu trono de glória, no lugar chamado Vale de Josafá, como o irmão já leu o livro de Joel, capítulo 3, nesse Vale de Josafá, e serão julgadas todas as nações, conforme o sermão profético de Mateus 24, 32. Então aqui nós vemos essa circunstância desse julgamento. Pastor, qual é o propósito desse julgamento, desse juízo das nações? O propósito é determinar quais as nações que terão parte no milênio. Algumas nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus. Outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois muitas nações serão desaparecidas e haverá muitas alterações. De maneira que, após o julgamento, nós entraremos no reino milenial do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E, pastor, qual vai ser a base deste juízo? A base desse juízo é a maneira como essas nações trataram os irmãos do Senhor Jesus Cristo, especialmente a linhagem de Israel. Deus tinha um pacto com Abraão, Gênesis capítulo 12,
E os judeus, que muito sofreram durante a grande tribulação, agora verão o julgamento de seus perseguidores. Então isso será de acordo com esse tratamento que as nações deram para com os judeus. Quanto ao juízo de Israel, esse já teve lugar um pouco antes, no caso do período da grande tribulação. Ali Israel já teve esse tratamento da parte de Deus. Então esses são os acontecimentos que podemos prever no julgamento das nações. Bom, então, sabemos pela Bíblia que vai haver um julgamento das nações, né? E o local, pastor, desse julgamento, aonde as nações vão se congregar, ou seus representantes, para serem julgados. Esse local será no Vale de Josafá. Nós estivemos lendo o livro do profeta Joel, seu capítulo 3, verso 2, e esse vale é até hoje desconhecido, nunca existiu. Talvez seja formado por um fenômeno sobrenatural, no momento em que Jesus descer à terra. Certamente, nessa mesma ocasião, será formado o Vale de Sitim, também desconhecido. Mas tudo isso é citado no Antigo Testamento, tanto no livro de Zacarias, como no livro de Joel, é citado esse local. Então, aqui nos fala desse local. E durante esse período aí que vai ocorrer o chamado juízo das nações, os anjos terão algum papel? Qual é a importância dos anjos no julgamento das nações? O papel dos anjos está descrito em Mateus, se o irmão puder ler, capítulo 13, verso 41 e 42. Então os anjos, eles farão parte desse juízo. Mateus 13, 41 e 42. Vamos ler então. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o texto é muito claro, né, pastor? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E vão ser lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas pessoas podem ser identificadas como os povos. Aqui o Senhor fala um tipo de bodes, serão lançados vivos no inferno, como ocorreu em Armagedon com relação à besta e aos que a adoraram. E fala de um outro tipo, os povos tipo ovelhas. Esses povos ingressarão no milênio de Cristo sobre a terra. E Mateus capítulo 25, verso 34 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reino aqui não é o céu, mas o reino milenar, o reino dos céus sobre a terra, que estará iniciando. Israel será então o povo missionário para os inconversos, saídos dos julgamentos das nações. Bom, então
fique bem esclarecido, né? Que este texto aqui de Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 46, trata do julgamento das nações, que alguns irmãos fazem confusão e às vezes pregam nesse texto aqui, falando sobre o juízo final. Aqui não se trata do juízo final. Aqui, esse texto trata do julgamento das nações, né? Conforme o pastor já mencionou, que esse julgamento, o propósito será determinar quais as nações que terão parte no milênio. Algumas nações serão poupadas e outras vão desaparecer como nações.